fim de live, a comunicação é minha, professor Josias Matos. Este é o estudo 1, Ezequiel 1, o livro de Ezequiel e sua visão inaugural. Texto áureo. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões extraordinárias. Este é o texto áureo. Este é o texto áureo. Independente de onde estejamos, se estamos na posição, se estamos na brecha, fomos chamados, fomos escolhidos, estamos integrados na missão, na obra de Deus, independente do lugar que estivermos, Deus se manifestará. O seu plano será efetivado em nossas vidas. Se nas margens do rio, se no deserto, se em casa, se no trabalho, se na escola, se na faculdade, onde quer que estejamos prontos para vermos a manifestação de Deus e para que nós sejamos também atalaias, tocadores de cornetas, para despertar a nação, para despertar o povo. Esta que é a finalidade, uma das finalidades, certo, deste estudo. A verdade prática: Deus é santo e justo, Ele não deixa o pecado sem punição, mas sempre oferece restauração e recomeço aos que se arrependem. Deus não pode deixar de cumprir os seus propósitos, a sua vontade, o seu querer no plano divino da redenção, da salvação da humanidade. E este homem, esta mulher, esta criatura, esta nação, este povo precisa se aproximar de Deus, precisa abandonar os seus maus caminhos para que realmente o plano de Deus venha a ser efetivado nas suas vidas, em nossas vidas. Então, essa é a justiça de Deus. Esta é a santidade de Deus. Certo? É dito, e nós sabemos, as escrituras estão aqui, que todo aquele que pecar, este morrerá. Uma morte espiritual, uma morte material. Os seus delitos lhes levarão a estarem distantes de Deus. E o homem distante de Deus é um zumbi. Ele sobrevive, ele não vive. Certo? Então, todo pecado, ele vai sofrer as suas consequências. Todo aquele que pratica o pecado, ele vai ser punido. E não é porque Deus é vingativo. Deus é justo. É por isso. Mas sempre as portas da salvação estão abertas. A restauração está para mim e está para todos nós. O recomeço está para todos nós. Todos aqueles que se arrependem têm a grande oportunidade de recomeçarem. Do perdão, da graça, de se reerguerem, de serem restaurados. Certo? Tudo que foi praticado ficou para trás. Todo o pecado praticado ficou para trás. Agora é nova cidadania, novo homem, nova criatura, um novo nascimento na presença de Deus. É este que é o plano da salvação. Este estudo, ele está dividido em o primeiro tópico, o livro, o segundo tópico, a visão da glória de Deus, o terceiro tópico, os significados da visão, e nós teremos no final
a aplicação pessoal desta lição. Introdução: o livro de Ezequiel é um dos mais singulares de toda a Escritura, escrito em meio ao exílio babilônico em 592 a.C. Reúne mensagens de juízo e de esperança, marcadas por visões extraordinárias e atos simbólicos carregados de significados espirituais. Certo? Enquanto Isaías pregava antes do exílio, certo? Jeremias também pregou antes do exílio. Isaías, certo? Por exemplo, Isaías pregou antes do exílio e Jeremias durante o exílio, os últimos dias de Jerusalém. Ezequiel, ele exerceu o seu ministério na Babilônia, no coração da Babilônia, junto aos deportados, revelando que o Deus de Israel não estava limitado. Certo? Então, para que você entenda este ponto aqui, Isaías, ele pregou, ele profetizou, certo? Antes do exílio. Pregando, profetizando, dizendo, chamando, aconselhando, admoestando o povo, combatendo os falsos profetas, combatendo aqueles que diziam: não vai acontecer nada, ninguém vai ser exilado, ninguém vai ser, certo, maltratado, certo? Então, Isaías, ele pregou antes do exílio e Jeremias durante os últimos dias de Jerusalém. Jerusalém foi destruída, a Babilônia invadiu, destruiu absolutamente tudo, levou os despojos, levou a riqueza, levou o tesouro, levou o ouro, levou a prata, levou as pedras preciosas, levou os marfins, certo? Nesta invasão da Babilônia a Jerusalém. E ali Jeremias pregou durante esta invasão. Ezequiel exerceu seu ministério lá no exílio. Então, certo? Seu ministério no coração da Babilônia, junto aos deportados, revelando que o Deus de Israel não estava limitado a um templo. Olha só. E esta mensagem, ela vem desde lá de Isaías. Desde Isaías. Por quê? O templo estava sendo profanado. As pessoas já não estavam mais cultuando de fato e de verdade ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o propósito da construção do templo, do sacrifício, de tudo, todo culto era para a adoração do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Este templo, este culto, foi profanado. Então, essa presença gloriosa de Deus não está limitado ao templo, ou uma terra, ou a um lugar, mas permanecia soberano e presente mesmo no estrangeiro, mesmo na Babilônia. E os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não em Gerezim, não no Sinai, não no templo, não em Jerusalém, né? Ou no Monte Gerezim, mas onde quer que nós estejamos. Ele está presente aqui, agora. A sua presença é patente. Ele está aí, na sua casa. Ele está no seu trabalho. Eu não sei onde que você está agora. Talvez você esteja enfrentando problemas terríveis. Deus, ele não está ausente diante das tribulações, diante dos problemas, diante da dificuldade, diante das lágrimas. Você disse: Deus esqueceu de mim. Mas eu quero dizer a você, isto é mentira do inimigo.
Deus jamais esquecerá de você. Deus jamais esquecerá de uma alma vivente. Onde quer que nós estejamos, Ele estará lá. Estava na barriga do peixe com Jonas. Estava na cova dos leões com Daniel. Estava na angústia de Davi, quando ele recebe a notícia da morte do seu filho. Estava na prisão com Paulo e Silas. E em muitos. É a manifestação, é a divindade de Deus, é o Deus onipresente se revelando e mostrando que Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. O primeiro tópico, o livro Ezequiel 1 a 4. O título do livro deriva do nome do profeta. Profeta Ezequiel, o livro de Ezequiel. Certo? Que é em hebraico Yerzikel, traduzido como Ezequiel, e que significa Deus fortalece. Deus fortalece. O primeiro ponto deste primeiro tópico, estilo e contexto histórico. Ezequiel 1:1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Este não é um privilégio de Ezequiel. E este não é um privilégio de muitos homens e mulheres de Deus. Se você pudesse contemplar as manifestações de Deus na sua vida, nos livramentos, nos escapes, te mostrando a direção, te conduzindo pelo caminho, tirando da tua frente aquilo que iria te destruir, porque a palavra de Deus nos diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, tentando nos destruir. Mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, estão mais próximos. Se você pudesse ter essas visões, eu andaria de joelho, agradecendo a Deus. Nós somos negligentes, nós somos teimosos. Muitos, não abandones o meu amparo. É isso que o Senhor quer dizer. O Senhor tem nos amparado e muitas das vezes nós temos dado costas à mensagem da cruz. Daí as pessoas muitas das vezes se levantam, não, Deus é injusto, Deus é vingativo. Onde estava Deus na hora desta angústia, na hora desta dor, na hora que eu precisei muito mais do socorro presente? E a condição do povo de Jerusalém? E a condição do povo de Judá quando a Babilônia invadiu e destruiu tudo? Este povo estava dando crédito aos profetas? Este povo estava dando crédito à mensagem? Este povo estava adorando, servindo a Deus, o Deus dos seus pais, que os livraram lá no deserto, que os livraram lá no Egito? Hein? Como é que está a contemporaneidade? Como é que o povo está se portando diante das mensagens que são ditas, das mensagens que são lidas, do despertamento que é feito, das profecias que são entregues? Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. O povo tem atentado
para estas profecias, para estas palavras, vindas de Deus, na nossa contemporaneidade? Quando a prova vier, e ela vem, não é por justiça e por amor. Deus prova quem Ele ama. Deus prova quem Ele ama. Uma geração passou no exílio e se acabou no exílio. Agora se levanta uma nova geração para que esta geração ela venha ter uma estrutura, aprender os princípios, guardar as verdades, os mandamentos, cumprir. E Deus continua fiel, preservando, prometendo, não se preocupe. Não coloque o coração de vocês na Babilônia, porque eu darei Jerusalém a vocês de volta. Vocês voltarão. Certo? Mas neste interim, muitos se foram. Na sua ignorância, certo? Taparam os seus ouvidos, não atentaram para a mensagem. Só na eternidade nós saberemos os seus destinos. É triste. É triste essa realidade. O estilo literário deste profeta chama a atenção por ser marcado por um impacto visual fora do comum. Fora do comum. Ezequiel foi o profeta que mais se valeu de recursos audiovisuais, né? Ele menciona 9 visões, várias ações simbólicas, provérbios e alegorias. O livro de Ezequiel está imerso no cativeiro babilônico, um período de profunda crise nacional para Judá. Ezequiel é um profeta no exílio. Tinha mais ou menos a mesma idade de Daniel. Jeremias já devia ter mais de 50 anos quando Ezequiel é chamado para ser profeta, e Isaías havia morrido uns 80 anos antes. Ezequiel, e a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Deus levanta os seus profetas, levanta homens e mulheres de Deus para anunciar a mesma mensagem de restauração e de salvação. Quem não atenta para a mensagem, as consequências são as mesmas também. São as mesmas consequências. Ezequiel estava com 25 anos de idade em 597 a.C. Novo, né? Quando foi levado preso à Babilônia, seu ministério se iniciou 5 anos depois. Ele é levado preso à Babilônia e 5 anos depois o seu ministério ele começa a profetizar. Começa a profetizar. A sua origem é a sua origem a sua origem ele é de o seu pai, né? Nós vamos entrar aqui no assunto. Eu queria logo adiantar esse assunto, mas nós vamos entrar aqui. A origem dele é de sacerdote. Era para ele estar lá em Jerusalém cumprindo o seu ofício de sacerdote, quando ele é levado para a Babilônia exilado. Certo? Então ele é levado junto a 10.000 nobres, artífices, ferreiros e os tesouros do templo e do palácio real. Do palácio real. Muitas coisas aconteceram neste transporte para o exílio. Foram muitos carros com ouro, tesouro, prata, cedro, que foi tirado de Jerusalém. Foram muitos escravos exilados, homens e mulheres, jovens, nobres.
nobres, princesas. As princesas, elas eram vendidas como escravas. As mais velhas carregavam aqueles tesouros nas costas. Os mais novos carregavam aquele cedro na caminhada para o exílio, aquele cedro pesado. Muitos não suportavam e aquele cedro os esmagavam. Eram príncipes formosos. Deus tem dado tanto a muitos, mas às vezes não tem o reconhecimento devido. Olha a metrópole que era Jerusalém. Olha a riqueza. Olha a glória. Olha a manifestação de Deus no templo, na vida do seu povo. Não foi suficiente. Olharam para outros deuses porque lá na Síria, lá na Babilônia, lá Damasco, se eu não me engano, desse período, os deuses eram riquezas extraordinárias também. Será que os deuses destas nações são tão poderosos que dá tanta riqueza para estes povos? Por que não experimentar em servir, em adorar a estes deuses também? Será que ficaremos prósperos quanto os da Síria, da Assíria, da Babilônia, né? Da Babilônia, e desprezaram, abandonaram o Deus Todo-Poderoso, as suas promessas, em servirem a Deus. Triste demais. Você pode acompanhar estas verdades aqui, estão contidas em 2 Reis 24, 13 e 16. Sobre esta, em 597 a.C., este exílio, esta ida ao exílio. Alguns dos deportados foram colocados em prisões. Em prisões. Muitos morreram. Muitos morreram. Principalmente crianças. Antes do exílio. Antes do exílio. Foram sacrificadas, inclusive, pelas suas próprias mães, em virtude da fome. Muitas crianças. Devo dizer que talvez todas as crianças foram sacrificadas ainda na invasão da Babilônia em Jerusalém. Certo? Muitos foram colocados em prisões, outros foram feitos escravos. Mas a maioria foi permitido morar em sua própria casa em colônias judaicas. Isso aqui foi inclusive profetizado. E houve até o aconselhamento de Jeremias para que eles se reorganizassem lá, constituíssem famílias, convivessem lá na Babilônia, plantassem, cultivassem, sobrevivessem, crescessem, multiplicassem, porque a promessa de que eles seriam livrados da Babilônia e voltariam para Jerusalém. E esta promessa se cumpriu. Jeremias 29:5 fala sobre, está contida esta verdade, de que muitos foram, inclusive, para lugares, para cidades, para distritos. Ezequiel recebeu esta liberdade, estabelecendo-se em Tel Abibe,
Tel Abib, localidade a cerca de 80 quilômetros a sudeste da Babilônia, junto ao rio Quebar, um grande canal do rio Eufrates, que corria em volta da cidade. Ali, sua casa tornou-se um lugar de reuniões onde os judeus vinham consultar ao profeta, consultar a Deus. Em Jerusalém, os judeus tinham toda a liberdade de adorar a Deus, de consultar a Deus, de ouvir a Deus, de ir e vir do templo, de estar no meio da sua casa, da sua família, cuidando dos seus filhos, cuidando das suas plantações, cuidando da vida e principalmente servindo ao Deus Todo-Poderoso. Certo? Mas deram as costas para Deus. E agora, imagine só, eles estão lá, né, no exílio e recorrem a Deus. Não espere a prova aumentar, não espere a dor intensificar, não espere as perdas, não espere ir para o exílio. Aproveite o tempo, a liberdade, a oportunidade. A oportunidade. Existem homens e mulheres de Deus sérios que estão aí para te ajudarem. Em cada esquina há uma porta aberta e ali existe uma parcela dos escolhidos, dos separados, da igreja viva, que é a noiva, em que Cristo é o cabeça e você pode fazer parte desta comunidade de santos, de salvos. Você tem amor à sua vida, você tem amor à sua família. Saiba disto. Então, meus amados, as pessoas que estavam ali no exílio da Babilônia frequentavam, iam à casa de Ezequiel para ouvir Deus falar. Esta vontade ardendo nos seus corações, este desejo de ouvir a voz de Deus, este ardor de sentir a manifestação do Deus vivo, que colocou Jerusalém, o seu povo, em lugares de honra, em lugares altos, como uma grande nação, com um grande exército, com um povo abençoado. Quantos iam lá ver, se admirar da riqueza de Jerusalém? E quando eles abandonam o Deus, Criador dos céus e da terra, eles sofrem, e por amor. Porque para esses aqui que restavam, haveria a possibilidade e ocorreu o retorno. Ocorreu o retorno. Deus honrou, Deus honra a sua promessa. Olha, se Deus tem feito promessas a você, segure-se, não duvide. Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Você encontra estas verdades em Ezequiel 8, 1, 14, 1. O segundo ponto deste primeiro tópico é objetivo. Ezequiel 1:3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. A mão do Senhor, a presença do Senhor sobre Ezequiel.
O objetivo divino através do ministério de Ezequiel era duplo. Em primeiro lugar, promover arrependimento e fé através do aviso de julgamento iminente sobre Jerusalém e demais nações. É diferente hoje? Aqueles que anunciam o juízo, aqueles que avisam o julgamento iminente de Deus sobre a terra, sobre os moradores da terra, é diferente. As nações, é diferente? Não é diferente. Segundo ponto, estimular a esperança e confiança com a mensagem posterior de que um dia o povo seria novamente reunido, a cidade restaurada e o novo templo construído. Se cumpriu. Há dúvidas quanto à inerrante palavra de Deus? Há dúvidas quanto a estas verdades absolutas do Evangelho? Há dúvidas? Não há dúvidas. A arqueologia prova, a história prova, documentos provam. Certo? Por isso que nós não podemos duvidar do que as profecias nos falam de que ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja, a noiva eleita. Certo? Voltará. E não tardará. A primeira mensagem foi enfatizada durante os 6 primeiros anos do ministério de Ezequiel, 592, 586. Ele afirmou que Jerusalém seria destruída, a Babilônia não cairia rapidamente, como diziam os falsos profetas. Olha, os falsos profetas, os outros evangélicos, como Paulo nos fala, eles têm atrapalhado a vida de muitos. E esses falsos profetas, essas falsas mensagens, levarão a muitos à condenação eterna. Certo? Então esses falsos profetas dizem, não, a Babilônia, ela não vem. A invasão não ocorrerá. Ela vai ser destruída. Ela vai ser destruída, a Babilônia. Como diziam os falsos profetas. E o Egito era uma falsa esperança de auxílio, pois também seria conquistado pela Babilônia. Eles tinham esperança de fazer acordos políticos, governamentais, articulações com o Egito, para que o Egito os ajudasse, se porventura a Babilônia viesse invadi-los, a Assíria viessem ajudá-los. Ezequiel 29, 6 a 7 está contida esta verdade. Depois da queda de Jerusalém, Ezequiel tornou-se o profeta da esperança e do otimismo. Na sua casa, ele recebia muitos ali, falando de esperança, dando aquela injeção de otimismo naquelas pessoas. Não desistam, vamos continuar, vamos voltar ao primeiro amor. Novas crianças já estavam nascendo, novas famílias sendo constituídas, eles estavam se organizando, o povo estava se multiplicando, e vamos continuar na esperança desta promessa que se cumpre. Vocês não viram que as promessas do juízo de Deus se cumpriram? Assim como essas promessas se cumpriram, se cumprirão também a restauração. A promessa de restauração. Dando ao povo uma descrição detalhada da futura glória da nação e assim evitando que o povo se estabelecesse em definitivo na próspera Babilônia e se esquecesse de Jerusalém. Certo? Não. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Não deixa que o teu coração esteja aqui na Babilônia. Né? Não estabelece, né, aqui residência fixa, né, por toda a vida, não. As promessas se cumprirão.
Voltaremos para Jerusalém. Né? O terceiro ponto deste primeiro tópico, temas centrais. Ezequiel 1,4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem como fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. O tema central do livro é a glória do Senhor. É a glória do Senhor. Desde a sua aparição em um trono sobre rodas, capítulo 1, até o seu retorno ao templo restaurado no capítulo 43. Por isso que eu digo, você quer se aprofundar nestas verdades, saber mais, aprender mais, frequente, vá à escola dominical, porque este assunto nós estamos tratando exclusivamente aos domingos pela manhã nas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, certo? E em outros ministérios, quem sabe, eles tenham adotado esta revista. Então, estas verdades aqui são verdades absolutas que elas precisam ser entendidas. Nós temos que chegar a estas verdades e, quem sabe, ao pleno conhecimento dela. O povo erra porque não conhece essas verdades. Não conhece essas verdades. Quantos estão pagando por juízo de Deus, por transgredirem a vontade de Deus, e a estes tem a oportunidade do recomeço, a oportunidade em nascerem de novo, assim como Paulo nasceu de novo no caminho de Damasco, certo? E por falta de conhecimento, estão perdendo esta grande oportunidade de restaurar a sua vida, do recomeço. Do recomeço. E por falta de conhecimento, se afundam muito mais na ignorância. É triste isto. E está aqui. Está aqui a palavra, está aqui a Bíblia. Se a Bíblia, muitos não conseguem, mas nós temos professores, nós temos expositores, nós temos homens e mulheres de Deus que estão lá. Está aqui, olha, aqui o manual todo desenhado para você entender estas verdades. Isto não é religião, certo? Saiba disto. Está para mim, está para você, está para todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é para aquele que tem carteirinha, não é para aquele que tem CNPJ, não é para aquele que tem placa, não. É para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O tema central do livro é a glória de Deus, até o seu retorno, a restauração. O tema sobre o livro, a visão da glória do Senhor é contraposta com a decadência espiritual da nação, razão pela qual Deus, sua glória, está se afastando. O homem decai, o homem abandona, o homem despreza, a humanidade se afasta e a glória de Deus sai. A glória de Deus se retira. O homem agora vai pela sua própria sorte. E as obras infrutíferas das trevas se aproveitam. E o inimigo prevalece nesta ausência da glória de Deus. E Deus permite. É só pela permissão de Deus, inclusive, esta manifestação do inimigo para provar aqueles que abandonam por algum motivo a Deus. Inclusive, não era nem o caso de Jó, mas Deus permitiu o inimigo tocar, certo? Não matar, mas tocar. Entendeu? É isto. A visão da glória do Senhor é contraposto e já foi dito isto. Ezequiel também tem uma ênfase especial na responsabilidade individual. Ezequiel 18, 1, 4.
rejeitando a ideia de que os filhos pagam pelos pecados dos pais. Não. Esta ação divina lá na Babilônia, esta ação divina hoje na contemporaneidade, ele atua individualmente, para que haja um arrependimento individual de cada um. A salvação é individual. Mas é importante você entender que existe uma promessa para um povo, existe uma promessa para a noiva, né? Então, mesmo eu tendo esta convicção que a minha salvação é individual, mas é um princípio também que nós temos que atentar, atender e cumprir, que eu preciso, eu devo, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado para me ir junto com os meus irmãos. Porque quando eu priorizo a salvação individual, eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo egoísta. Certo? Não, eu vou cuidar da minha vida. Não, eu vou caminhar, eu faço o meu culto, eu faço a minha oração. Certo? Eu vou cuidar da minha vida espiritual. Pense nesta possibilidade de nós também cuidarmos dos demais, da casa, da família. Aqueles que... Olha, eu reencontrei um amado irmão nas redes sociais de um longo período. Deus, ele é muito extraordinário. O período em que nós evangelizávamos na juventude, em Belém, aqui falo de Belém, do estado do Pará, da Amazônia, para o Brasil e para o mundo, em um bairro de Belém, nós falávamos, nós pregávamos, nós íamos para as esquinas, para a frente das escolas, nas feiras. E este jovem, ele estava lá. Assim como muitos que depois nós podemos reencontrar e dizer, aquele louvor que foi cantado naquele culto lá na esquina, falou profundamente ao meu coração. Hoje eu sirvo a Deus. Não é em vão o trabalho que nós fazemos, a nossa dedicação, a expansão do reino, certo? A expansão do reino. Então aqui tem uma ênfase especial, a missão de Ezequiel, a responsabilidade individual, rejeitando a ideia de que os filhos pagam pelos pecados dos pais. Negativo. A salvação é para todos. O juízo vem para o transgressor, independente de quem seja. Ezequiel também proclamou uma mensagem de esperança pela qual ressaltava a soberania de Deus na história. Deus julga as nações, Israel e até indivíduos, deixando claro o que é distinto dos ídolos das nações. Mesmo assim, o tema da restauração está presente. Está presente. Deus julga as nações, Israel e até indivíduos, deixando claro o quanto é distinto. Deus é distinto dos ídolos que não andam, não falam, não veem. Por isso que é muito fácil, né? É muito fácil a pessoa colocar um ídolo ali. Não, olha, prestem culto a ele, sacrifiquem a ele e viva a sua vida do jeito que você quiser. Esse ídolo lá nunca vai cobrar santidade deste povo. Jamais.
E o povo continua andando em passos largos para a eternidade, sem Deus, sem paz, sem salvação, e para a eternidade do lago de fogo e enxofre. Certo? Mesmo assim, o tema de restauração está presente. Certo? Então, este justo juiz, este Deus que julga as nações, mas ele também, ele restaura. O segundo ponto é a visão da glória de Deus, Ezequiel 1, 5, 25, das teofanias do Antigo Testamento. Essa do capítulo inicial de Ezequiel é singular. Ele vê os céus se abrirem, permitindo-lhe observar a própria sala do trono de Deus. Ele vê a glória de Deus, ele vê a manifestação da glória de Deus. Certo? O primeiro ponto, os seres viventes. Ezequiel 1,5. No meio desta nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. O que Ezequiel descreve é sem paralelo. Em todo o Antigo Testamento, o profeta vê 4 seres saírem de uma nuvem com fogo. Seus corpos eram humanos, mas cada um possui 4 faces e 4 asas. Seus pés eram bovinos e brilhantes, conectados ao seu corpo, aos seus corpos. Embaixo de suas asas haviam mãos humanas. As faces de frente de cada figura era humana, mas a da direita, esquerda e de trás era de leão, boi e águia, respectivamente. Esses animais eram criaturas comuns no mundo de Ezequiel. O leão era reconhecido como sua ferocidade e coragem, sendo símbolo da realeza. A águia era o mais rápido e majestoso dos pássaros, e o boi era o mais valioso dos animais domésticos. A aparência é toda ela dominada pelo número 4. 4 seres, 4 faces, 4 asas e, como veremos a seguir, 4 rodas. No verso de 13 a 14, Ezequiel compara a estranha aparência dos seres como carvão em brasa, tochas e fogo, zigue-zagueando na rapidez de um raio. Tudo parece apontar para a onipresença de Deus, onisciência e onipotência divina. Deus estava presente e agindo na ruína e no entulho, usando soberanamente o desastre para a sua própria glória. O segundo ponto, as rodas. O aspecto das rodas e as suas estruturas eram brilhantes como o berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto é estruturado. Era como se estivesse uma roda dentro da outra. Olha, no final, eu vou falar sobre estas visões. No final, eu vou falar sobre essas visões, tá bom? O quebra-cabeças continua. Eu tenho anotações sobre essas visões, eu vou falar sobre elas. Agora o profeta percebe que a aparição é equipada com rodas. Cada uma dos seres tem um conjunto idêntico de rodas. As rodas eram extraordinárias por si só. Uma visão extraordinária. Primeiramente, elas eram complexas, uma dentro da outra, e com absoluta facilidade de moverem-se em qualquer direção. Certo? Era uma engrenagem. Que surpreendente! Não é fácil visualizar o que Ezequiel viu. Em segundo lugar, as rodas eram magníficas para se olhar. Elas resplandeciam com o brilho do berilo e seus aros eram maravilhosos. Em terceiro lugar, o que poderia
parecer apenas um objeto, revela-se um ser vivo, pois eram cheios de olhos ao redor, nos fazendo crer terem elas suas próprias fontes de vidas. Dois detalhes parecem impressionantes. O profeta, ponto A, seus movimentos são perfeitamente sincronizados com os das criaturas, né? As criaturas, quando olhavam para uma direção, as rodas se direcionavam para lá, certo? Estavam sincronizados com as criaturas. B, toda harmonia percebida é atribuída ao espírito dos seres viventes. Nenhum profeta usa tanta expressão espírito, ruá, como Ezequiel, razão pela qual muitos o chamam de o profeta do Espírito. Mais uma visão, terceiro ponto deste segundo tópico. O firmamento e o trono, Ezequiel 1:26. Por cima dos firmamentos que estavam sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. A visão chega ao seu ápice. A atenção do profeta muda das rodas embaixo para uma forma acima das cinturas. Elas parecem estar suportando um firmamento, uma plataforma. As rodas embaixo, a plataforma, o trono em cima da plataforma, sobre suas cabeças. Ele comenta pela primeira vez um som que tem dificuldade de descrever, certo? Antes ele estava contemplando as visões. Agora ele fala sobre um som que ele tem dificuldade de descrever este som. Muitas águas, voz do onipotente, estrondos, tropel de um exército, vinha do movimento das asas dos seres viventes. Em Êxodo 19:16, a aparição do Deus a Israel também foi comparada de sons específicos. Por fim, o olhar do profeta se volta para cima do firmamento, onde está o mais majestoso de todos os tronos jamais vistos. Ele é feito inteiramente de safira, uma das pedras mais preciosas da antiguidade. Sentado no trono está uma figura por demais impressionante. Ezequiel reconhece que parece um ser humano, mas não era um homem comum. A parte superior do seu corpo reluzia como o metal e como o fogo, e a parte inferior era igualmente fulgurosa. Mas o profeta não consegue definir o ser com exatidão. Tudo o que pode fazer é comparar a visão com um fenômeno conhecido como o arco em dias de chuva. A glória é por demais impressionante. Certo? Impressionante. O terceiro ponto, nós iremos falar sobre o significado da visão. Por ser essa a primeira e a mais gloriosa das visões, algumas explicações e aplicações se fazem necessário. A presença de Deus, Ezequiel 1:26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. A visão de Ezequiel, enquanto estava no exílio, traz outra verdade consoladora. Deus estava com o seu povo onde quer que este estivesse. A onipresença de Deus estava ali. E foi revelado por Ezequiel, para Ezequiel através desta visão. Né? Então, o que se entendia da presença de Deus, aqui nesta conjuntura, é que ele se manifestaria lá no templo, em Jerusalém.
Lá era o lugar em que a glória do Senhor se manifestaria. Mas aqui ele mostra que, independente do templo, independente do lugar, independente do espaço, independente da nação, ele se manifestou aqui. Deus estava com o seu povo. Ele não está limitado ao templo. Olha só, em Jerusalém, nem no lugar nenhum, para os exilados impedidos dos sacrifícios comuns ao templo. Esta verdade foi tremendamente reconfortante. Certo? O templo foi profanado. A adoração no templo foi profanada. E o que Deus permitiu? Que o templo fosse destruído. Foi permissivo que o templo fosse destruído. Né? Agora, nem sacrifício, absolutamente nada. Né? Mas por amor, Deus, o culto novamente é restabelecido, esta relação, este contato, né? Este privilégio, este acesso a Deus. Né? Para os exilados impedidos dos sacrifícios comuns ao templo, esta verdade foi tremendamente reconfortante. Sua presença ativa no meio do seu povo indica que ele não é um Deus indiferente ou desinteressado. Desinteressado. Ao coração contrito, ao temente, aquele que se achega a ele, aquele que reconhece a sua santidade, aquele que precisa da sua intervenção divina e quer a sua intervenção divina, Deus se manifesta. Independente do lugar, independente do sacrifício, do culto, independente. É um coração contrito. É um coração contrito que se derrama, né? Que se prostra, que adora em espírito e em verdade. E esta manifestação, ela é derramada poderosamente, extraordinariamente na vida deste. A visão encoraja a Ezequiel e todos nós. Era como que se Deus estivesse dizendo: Ezequiel, eu não abandonei o meu povo, como alguns pensam. Ezequiel 11, 15, 16. Nos dias de hoje, ao enfrentarmos crises pessoais, continuar certo de que Ele está presente e assim descansar no seu cuidado. Olha o que eu falei, né? Coração contrito. Deus está presente. E este que tem esta convicção, e este que tem essa fé, e este que tem esta certeza, certo? Sabe que define uma série de coisas nos últimos dias, em nossos dias? Esta visão aqui, ela é extraordinária. Ela é fundamental para nos dar o ensinamento, certo? Mas o que faz a diferença hoje em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, que nos traz conhecimento e revelação advindas da parte de Deus, certo? Da parte de Deus. E este Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para este homem, para esta mulher, para este povo, para esta nação, temente a Deus, que está na presença de Deus, certo? Porque é preciso termos uma visão extraordinária para nós entendermos, para nós compreendermos, para nós admitirmos que Deus, Ele é poderoso, que Deus, Ele é soberano, que Deus está presente.
A grande revelação na contemporaneidade de Deus é o seu derramamento do seu santo, glorioso e bendito Espírito. E isto não nos deixará dúvida quanto à manifestação e à intervenção do poder de Deus em nossas vidas. É lindo, é demais. É extraordinário. Uma visão transcendental da glória de Deus. Certo? Mas entenda que o Espírito Santo está sobre nós, foi derramado, está entre nós, está ativo na terra. Certo? E esta é a grande manifestação da glória de Deus em nossos dias, em nossas vidas. Ele está presente e assim descansar no seu cuidado. Certo? Então, nos dias de hoje, ao enfrentarmos crises pessoais, políticas ou globais, podemos continuar certo de que Ele está presente e assim descansar no seu cuidado. Você só vai acreditar se você tiver uma visão transcendental, que Ele está presente aí onde você está, na sua casa, na sua família. Não é suficiente os livramentos? Não é suficiente o pão, a água, o vestir ao calçar, o teto lá, a família, o trabalho. Mesmo desempregado, não te falta o pão. Não é suficiente você crer neste Deus Todo-Poderoso que te ama e tem planos ainda maiores para todos nós, gloriosos para todos nós. Certo? Mesmo na tristeza, na angústia, na tribulação, Ele está presente. E tem nos livrado e nos livrará, continuar nos livrando. Não espere por uma visão transcendental para você crer no poder de Deus. Nesta conjuntura foi necessária, é importante, é extraordinária. Nós aprendemos com isto demais. Porque aqui é a prova de que na ruína Deus ele está presente com toda a sua glória, não uma parte da sua glória. Não uma centelha da presença. Não. Lá na ruína, lá na Babilônia, o povo escravizado, o povo no exílio, Deus se manifesta. Porque Ele tem promessas. Ele cumpre, Ele zela pelas suas promessas. Então, nesta conjuntura da contemporaneidade, Deus está presente. Certo? Deus está presente. Crises políticas, crises econômicas, crises mundiais, guerras, rumores de guerras, terremotos. Certo? Deus está presente. Ele também está presente nos nossos exílios pessoais. Nos momentos de solidão, depressão, perdas e enfermidades, Ele estará conosco. Não vai embora, Deus reina aqui e agora. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Continua sendo a sua presença ativa no meio de nós. Ativa no meio de nós. Se você se arrepender agora, Ele te recebe. Se você se derramar agora, Ele te abraça. Se você se arrepender agora, Ele te perdoa. Deus está ativo aqui e aí, onde quer que você esteja. No tempo que você ouvir, assistir este vídeo. Nem que seja daqui a... Estamos no primeiro dia de 2026. Estou registrando a gravação deste conteúdo, desta lição. Se você estiver ouvindo, não sei em que ano, em que dia, em que mês,
Se esta for uma mensagem gravada e eu já estiver na eternidade, Deus permanece o mesmo, Ele opera de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural e transformará a tua vida, os teus caminhos, perdoará os teus pecados, escreverá o teu nome no livro da vida. É promessa de Deus, são verdades absolutas, a inerrante palavra de Deus nos afirma isto. Não tenha dúvidas quanto a estas verdades. Não tenha dúvidas quanto a estas verdades. Certo? O segundo ponto deste terceiro tópico, a glória de Deus, como aspecto de um arco que aparece nas nuvens em dias de chuva, assim era o resplendor em redor, esta era a aparência da glória do Senhor. Todo sobre a aparição proclama a glória de Deus e a sua santidade. Tudo, toda esta visão, todo certo? Todos esses aspectos, tudo que foi dito aqui tem esta grande finalidade, certo? Proclamar a glória de Deus e a sua santidade. O profeta tem dificuldades para descrever a sua busca por palavras e expressões semelhantes, somente ressalta a grandeza divina. Ele tem palavras para explicar, ele tem dificuldades para explicar. Ele é diferente dos deuses das nações desenhadas e representados por figuras ou esculturas. A glória de Yahvé desafia a descrição humana, seja verbal ou seja visual. Ele não pode ser reduzido a figuras absolutamente nenhuma. Não consegue traduzir a sua glória, nem por representações algumas. Como representar um Deus tão glorioso por meio de madeira, pedra, ou seja lá o que for? Isso é muito sério. Aqueles que seguem, andam, cultuam, adoram, veneram, certo? O que pode comparar com esses deuses que muitas nações se prostram com a glória do Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra? Nada se compara. Nada se compara. Nem madeira. Pode esculpir na árvore gigantesca que for. Não se compara. Certo? Pode esculpir na pedra mais valiosa, preciosa que você puder imaginar. Comparado ao bezerro de ouro, não se compara. Sua glória é transcendente. E diferente das imagens pagãs que são veneradas, que são adoradas, que requerem constante cuidado e polidura. O brilho de Yahvé emana do seu próprio ser. Ele não precisa de peroba, não precisa de, de renovar a cor vermelha, a tinta amarela, a cor dos olhos, do cabelo, da pele. Não. Seja a escultura feita pelo maior escultor, que você possa olhar e dizer, olha como se assemelha. Não chega absolutamente nada diante da glória de Deus. A aparência. Imagine a sua soberania. Imagine a sua soberania. Imagine o seu governo. Imagine a sua majestade.
É muito forte. É transcendente e diferente das imagens pagãs, que requerem constante cuidado e polidura. O brilho de Yahvé emana do seu próprio ser. Deus é o totalmente outro, numa definição clássica da sua grandeza. Ele está no seu trono, incomparável e separado de todos os seres inferiores e criados por ele mesmo. Por ele mesmo. Criador e criatura. Criador e criatura. Ele ama a criatura. Certo? Terceiro e último ponto deste terceiro tópico, a soberania de Deus. Ezequiel 1:28b. Vendo isto, cai com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Essa é outra verdade evidente na visão de Ezequiel. Deus reina soberanamente sobre Israel e as demais nações, suas criaturas são nobres. Suas criaturas são nobres, mas o entronizado é ele. É ele que é o entronizado. Quem detém o controle de todas as coisas é ele, o Criador, em sua maravilhosa providência e grandeza. Ele interfere nos assuntos das nações e não precisa pedir permissões para isto. Ele está no controle de todas as coisas. Enganados estão aqueles que acham que podem fazer alguma coisa por seu bel prazer. Enganados estão governantes que acham que são os todos poderosos. Certo? Enganados estão aqueles que agem injustamente, sabem que são governantes injustos e imaginam que estão acima do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que julgam, né? Aqueles que subjugam as nações, aqueles que humilham os povos, aqueles que, sabe, não respeitam as famílias, não respeitam as sociedades, aqueles que vivem na corrupção, enganando, mentindo, ludibriando, deitam e nas suas camas lá ficam planejando como enganar mais um. Esses são vermes diante do Deus Todo-Poderoso e se acham as maiorais. Certo? Isto serve para todos. Isto serve para toda criatura que está fora do plano divino, que se desvia dos planos de Deus, que está fora daquilo que a palavra recomenda. Independente da posição que ele estiver, independente do cargo que estiver assumindo, independente na política, como líderes eclesiásticos, seja onde estiver. Se estiver fora da verdade absoluta, é verme. Precisa se arrepender. Precisa se converter. Precisa corrigir as suas falhas para não ter o destino do lago de fogo e do enxofre, do inferno. Mentes cauterizadas estão cauterizadas as mentes. Não tem nenhuma possibilidade de temor, de tremor, de nada. Né? Eu costumo dizer que os seus paraísos já estão aqui. Tem indivíduos que, inclusive, têm a audácia, a ignorância, de dizer, não, ei, eu não quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Então eu franqueio a minha vaga para quem quiser ir.
como que ele tem alguma vaga na vida que está levando. Nunca teve. Nunca teve e nunca terá, se continuar levando a vida que está levando. Saiba disso. Isso é um abuso, abrir a boca e dizer isto. Dizer que está franqueando a sua vaga no céu para quem quiser ir. Isso é um abuso. Certo? Então, vamos concluir aqui. Deus reina soberanamente. Reina soberanamente sobre Israel e as demais nações. Sua criação é aqui a soberania de Deus. Vendo isto, caí em rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Essa é outra verdade evidente na visão de Ezequiel. Deus reina soberanamente sobre Israel e as demais nações. Suas criaturas são nobres, mas o entronizado é ele, já foi dito, né? Os judeus não foram meras vítimas da agressão da Babilônia ou do ódio descontrolado de Nabucodonosor. Como se Deus nada pudesse fazer. Ao contrário, foi ele quem permitiu, juízo de Deus, que os babilônicos subjugassem seu povo. Mas o aviso veio, seu povo para discipliná-lo por sua rebeldia. Deus está no controle absoluto dos eventos e transcendente até mesmo ao caos, né? Então, ao contrário, foi ele quem permitiu que os babilônicos subjugassem seu povo para discipliná-lo por suas rebeldias. Deus está no controle absoluto dos eventos e transcendente até mesmo o caos. Ele transcende o caos. O caos não é nada diante do poder de Deus. Num piscar de olhos, ele muda as circunstâncias. Achegue-se a ele. Você duvida? Experimente isto. Experimente. Deixe toda esta transgressão que você está vivendo. Abandone este caminho largo que você está trilhando. Abandone estas emoções temporárias, esta alegria temporária de uma noitada. Abandone, deixe isso para lá. Enquanto você tem saúde, enquanto você tem vida. E experimente essa intervenção divina na sua vida, em meio ao caos, em meio à dificuldade, ou em meio a estas alegrias temporárias que você está vivendo. Você experimentará de mudar a trajetória da sua vida. Ele vai mudar a tua identidade. Essa é uma verdade consoladora, tanto ontem quanto hoje, em tempos de dificuldades como no exílio de Ezequiel. Quando tudo aparecer dar errado, lembremos que Deus permanece no controle de tudo, mesmo quando a situação parece perdida. Devemos confiar que Ele está agindo em prol de um propósito maior. Eu te prometi que eu iria te falar sobre essas visões, os significados e etc. Não, eu prometi que iria falar sobre as visões. Certo? Existe muita conjectura referente a estas visões de Ezequiel, dos eruditos, dos estudiosos, dos teólogos. Eu anotei uma série aqui, comparando aos evangelhos, comparando os seus significados, do leão, do rosto de homem, né? Certo? Do boi, da águia. Mas antes eu te falei de uma ação soberana e sobrenatural de Deus, do Espírito Santo na tua casa, na tua vida, te conduzindo, te revelando, falando a ti,
te mostrando o caminho certo, te mostrando o caminho da verdade, te tirando do lamaçal, te reerguendo, limpando as tuas vestes, te dando honra novamente, colocando uma glória na tua vida. Antes você era uma pessoa desprezada, uma pessoa que não valia absolutamente nada, e Deus transforma o mais vil pecador em uma nova criatura, aleluias, certo? Em uma nova criatura. E o que acontece? Esta experiência, para mim, para você, é suficiente. Eu poderia passar aqui mais tempo te explicando uma série de o que tem sido dito por eruditos quanto estas imagens, estas visões, estas figuras. É importante, é absolutamente importante. Certo? É importante. Caiu uma plataforma, mas vamos adiante. Mas eu repito também para você. Você quer se aprofundar nestas verdades? Você quer conhecer mais um pouco destas verdades? Você quer entender muito mais destas verdades? Nós teremos um trimestre estudando estas verdades e tirando todas as dúvidas que você tiver quanto a isto. Agora saiba, você que acompanhou esta live, que o Espírito Santo já está operando na tua vida, no teu coração, e quer transformar você. Ele te ama. Ele tem um plano glorioso para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você acha que tudo está perdido? Você não vê esperanças mais em nada, não tem nem luz, não tem nem fim do túnel, nem túnel existe para a situação que você está enfrentando. Deus está te chamando agora. Experimenta dele. Ele te dará as respostas para as tuas perguntas e as saídas para as tuas... para onde quer que você esteja encurralado. Deus te mostrará a saída. Eu quero orar por você agora, para encerrar esta lição. A aplicação pessoal é a seguinte: a visão de Ezequiel nos lembra que a glória de Deus é indescritível, sua soberania inquestionável, a sua presença é constante. Eu passaria a noite toda aqui tentando decifrar, conjecturar com você esta visão de Ezequiel, mas a glória de Deus é indescritível, sua soberania inquestionável, a sua presença ela é constante em tempo e fora de tempo e espaço. Diante disso, o cristão é convocado a viver em fé. Nós vivemos em fé, por fé. Adoração e confiança, servindo a Deus, adorando a Deus e confiando nele, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às maiores crises, que nem se compara o que Israel, Jerusalém, os judeus, Judá passou na Babilônia do exílio, no exílio da Babilônia. Senhor, estamos na tua presença, quero te agradecer por esta mensagem, por esta palavra, que venha cair em terra fértil, e que este que está com este ardor profundo no seu coração, esse desejo no seu coração de se entregar a ti, Pai, recebe-o agora. Este que está dizendo: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador pessoal. Repita:
eu aceito o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador pessoal. Em nome de Jesus, escreve o nome desta pessoa no livro da vida, Senhor, para o louvor da tua glória e engrandecimento do teu nome. É o que eu te peço hoje e sempre. Amém. Chegamos no final desta programação. Voltaremos, se Deus disser que sim, em algum momento estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Shalom. A paz do Senhor a todos vocês. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.